Amém. Boa noite. Deus abençoe você que nos assiste através das redes sociais. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aqui, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nossos irmãos estão aqui também presentes no culto, com o nosso número reduzido, né? Mas nós queremos compartilhar da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Vamos orar, depois nós vamos à leitura da palavra. Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido muito bom, o Senhor tem sido um Deus zeloso. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, por nós. Ó Pai, nos colocamos agora diante do Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, visitando, Senhor, mentes, corações. Cubra, Senhor, a Tua igreja, Senhor, com Teu sangue. Ó Deus, nós precisamos de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Por isso pedimos a Ti, fala conosco, Senhor Deus. Retira todo cansaço, toda preocupação, toda distração. Nós colocamos nas Tuas mãos. Quanto a mim, Senhor Deus, perdoa minhas falhas, meus erros, meus pecados. Eu preciso de Ti. Sou dependente do Senhor, ó Pai, juntamente com meus irmãos. Eu quero aprender cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse lá a palavra de Deus, você que nos assiste também, no primeiro livro, Gênesis capítulo 6, Gênesis 6. Um texto que todos nós conhecemos. Mas é um texto recorrente, porque a maneira que nós estamos caminhando, a maneira que o mundo está caminhando, nos leva a refletir nesse texto. Eu pensava esses dias nesse texto, porque a humanidade está totalmente distante do Senhor. E esse texto nos relata muito isso, né? E é aquilo que nós temos visto. Todos acharam? Amém? Gênesis capítulo 6, do versículo 6 em diante, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Ah, perdão, nós vamos chegar lá. Amém. Então vamos reler. Amém. Você que não tinha aberto, abriu agora. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Desculpa a minha falha. Amém. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então diz o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, às quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra, e que era má continuamente, mal todo o seu desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos,
e Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vou fazer uma paradinha aqui. No início aqui nós lemos do versículo 2, diz assim: vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Muito bem. Quem são esses filhos de Deus? Que muitos entendem que são os anjos. Mas então nós vamos no capítulo anterior, no capítulo 4, 2 anteriores, no versículo 14. Para nós entendermos quem são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são a geração de Sete. Amém? Gênesis 4, versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, aqui é Caim falando, amém? E da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte. Quem quer que o encontrasse, retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Aqui, a geração de Caim são as filhas dos homens. Amém? Então aqui Caim, ele sai da presença do Senhor, após ter matado seu irmão Abel, e ele vai e ele edifica a cidade de Nod, né? E ali ele tem as suas gerações. No versículo 25 do mesmo capítulo: tomou Adão a coabitar com sua mulher, e ele deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ele: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Presta atenção. Daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí vem a geração dos filhos de Deus. Caim, os filhos dos homens. Amém? Estão entendendo? Então, onde o texto lá diz, onde os homens começaram a se multiplicar, e aí os filhos de Deus, da geração de Sete, começaram a ver que as filhas dos homens eram formosas à vista, começaram a se casar, começaram a se contaminar, não é? E aí versículo 1 do capítulo 5. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou o nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Aqui o Senhor relata novamente a criação de Adão e o terceiro filho de Adão, que é o Sete, que é a linhagem que serviria ao Senhor. Versículo 4. Depois gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. E aí os dias toda a vida de Adão foram 930 anos e morreu. Versículo 22 do mesmo capítulo 5. Nós vamos ver aqui que Sete teve o seu filho que foi Enos, Enos teve Cainã, Cainã teve Malael, Jared teve Enoque, Enoque teve a Jared, Enoque teve a Metusalém, versículo 22, que eu quero que você entenda. Versículo 22, andou Enoque com Deus, Enoque andou com Deus, e depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os filhos de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Enoque, ele andava tanto na presença de Deus, ele via tanto, fazendo tudo aquilo que era da vontade de Deus, que Deus o tomou para si. A primeira foi trasladado, como a palavra de Deus fala, ele foi tomado, Deus tomou para si, como foi feito com Elias também, não é? Mas só que Enoque, ele foi diferente, foi o primeiro a ser trasladado pelo Senhor. O Senhor tomou para si da maneira que andava na presença de Deus. Versículo 28 vai dizer:
Lameque, da geração de Sete, da geração de Eros, da geração de Enoque. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará nos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos na terra que o Senhor amaldiçoou. Qual terra que o Senhor amaldiçoou? Amaldiçoou por causa de quem? Por causa de Caim, não é? E por causa de Adão, ele fala para Adão: olha, por causa de você a terra será maldita, ela vai produzir abrolhos, né? Cardos e abrolhos, né? Então a terra foi amaldiçoada pelo Senhor. E aí aqui Lameque, ele tem um filho, seu filho Noé, então ele já coloca dizendo que Noé, ele vai servir ao Senhor, né, na terra que o Senhor amaldiçoou. Depois disso que gerou a Noé, viveu Lameque 590 anos, teve filhos e filhas e morreu, né? Era Noé da idade de 500 anos quando gerou Sem, Cão e Jafé. Então, onde nós vemos aqui que os filhos dos homens, vêm dos filhos dos homens, versículo 2 do capítulo 6, vêm dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, que entre todas mais lhe agradavam. Então, onde houve aí vamos dizer, a contaminação. Por haver essa contaminação, vamos chamar de corrupção, aí Deus fala que o homem começou a se corromper, porque ele começou a se multiplicar, e começaram totalmente a se afastar de Deus. E mesmo assim, que aqui é a geração de Sete, que era a geração que se voltou para Deus. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque hoje, nos nossos dias, o homem ele está totalmente longe de Deus, a raça humana está totalmente separada de Deus. Nós, evangélicos, nós somos milhões, porém, quantos realmente são atuantes? Quantos realmente buscam o Senhor? Quantos servem ao Senhor? Quantos temem ao Senhor? Quantos de nós andam na presença do Senhor? Muitos só buscam a Deus na hora de uma dificuldade, na hora de uma necessidade, para quando quer alguma coisa em troca, então vai buscar Deus, porque precisa de alguma coisa, então se busca a Deus. Mas não com sinceridade no nosso coração, com uma necessidade de buscar a Deus. Sabe, nós precisamos ter uma necessidade no nosso coração, de nós buscarmos o Senhor em todos os momentos. Porque você está trabalhando, você tem que louvar a Deus, agradecer a Deus pelo seu trabalho, porque o Senhor tem te dado trabalho, que o Senhor tem te dado vida. Ah, mas eu estudei, eu me formei. Legal, você estudou, você se formou. Quem te deu sabedoria? Tudo aqui acontece em nossas vidas, é o Senhor que nos abençoa. Quando nós andamos na presença do Senhor, o Senhor tem prazer em nos abençoar. Como nós lemos, da Rose leu o texto de Malaquias, a palavra de Deus diz que Deus ele irá abrir a janela dos céus, derramar a bênção sem medidas. Não é por aquele que oferta na casa do Senhor, não é o nosso dinheiro. Nosso dinheiro não tem valor para o Senhor. O que o Senhor quer de nós é o nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Então, eu gosto muito do texto de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 em diante, que diz: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, não é para nós contribuirmos na casa do Senhor com tristeza, por obrigação, porque alguém mandou, não, você tem que ser dizimista, você tem que dar oferta na igreja. Não, é porque eu entendo que a minha vida ela está posta nas mãos do Senhor. É o Senhor que me dá o sustento, é o Senhor que me dá a saúde, é o Senhor que abre as portas para mim trabalhar. Então, eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, vem da bondade do Senhor, da graça da bondade do Senhor. Então não é mérito nenhum, eu não tenho mérito nenhum, nós não temos mérito em nós, porque no momento que nós entendemos, olha, esses dias, né, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Eu não gosto desse termo que estão usando aí, que está sendo imposto para as pessoas, do novo normal. Eu não concordo com o novo normal, porque para mim não existe novo normal. Nós estamos exatamente vivendo uma anormalidade. O que nós estamos vivendo não é normal. Então não tem novo normal. Quer dizer, quando eu me coloco que eu estou vivendo uma fase de novo normal, eu estou me conformando com a situação que está. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, mas
não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibeis e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, nós não podemos nos conformar com essa situação. Por que nós oramos? Por que nós clamamos a Deus? Deus, tem misericórdia. Graças a Deus, nós que estamos aqui, não fomos acometidos desse vírus. Foi. Mas veja bem, graças a Deus não foi grave, foi simplesmente como um resfriado. Mas quantos que perderam, entes queridos? Né? Quantos que perderam? Então, agora a gente fala assim, esse vírus de repente, ele tirou a nossa paz, tirou a nossa alegria, tirou a nossa tranquilidade, tirou a nossa segurança. Quem achava que estava muito bem, aí, então nós ficamos assim, perdidos, porque até agora ninguém sabe nada, né? Então existe um monte de promessas, existe muitas coisas que se falam a respeito, mas categoricamente mesmo, realmente não se tem uma cura, não se tem uma vacina, não se tem um medicamento, então tudo é paliativo, tudo é experimental. Mas nós sabemos o quê? Que a segurança que nós tínhamos antigamente, quer dizer, a gente se achava que a gente ia viver muitos anos, isso é um engano de todos nós, que a palavra de Deus sempre nos mostrou, né, que Deus determinou para cada um de nós anos de vida para que nós vivamos. E Ele diz na sua palavra, eu pus para você a morte e a vida. Escolha, porém, a vida para que vivas. Qual é a vida? A vida é quando nós obedecemos ao Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que se afasta do Senhor, ele vai amaldiçoar até a sua terceira e quarta geração. São amaldiçoados. Mas aqueles que se voltarem para o Senhor, aqueles que buscarem a face do Senhor, aqueles que se entregaram o seu coração a Jesus, reconhecendo a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, até a sua 1000ª geração será abençoada. Então há um cuidado de Deus especial para nós, conosco, com todos nós. Então nós perdemos assim uma noção daquilo que era a nossa saúde. Então hoje ninguém mais tem segurança, ninguém sabe até que ponto você tem uma pessoa do seu lado, se ela está contaminada ou se não está, se você pode contrair o vírus ou não, mas nós não sabemos, não tem como. E quem nos guarda? É o Senhor. Quem tem nos guardado? É o Senhor. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos preparar para o dia do Senhor, para quando nós nos apresentarmos diante do Senhor. Porque um dia nós iremos, cada um de nós, cada um do seu tempo que o Senhor preparou para cada um de nós iremos nos apresentar diante do Senhor. De que maneira? Tendo uma vida reta diante de Deus, buscando ao Senhor, entregando nossa vida ao Senhor, a nossa vida pautada na palavra de Deus ou da nossa própria maneira. Como a palavra de Deus, da nossa própria maneira vã de existir, fazendo as coisas de qualquer maneira, vivendo totalmente contrário em relação à palavra de Deus. Nós temos aprendido, eu sempre pergunto para os meus netos, eu falo para cada um deles, todos sabem o que é pecado, o que é o pecado, o que é errado, o que é certo, né? O que é pecado é o que é errado diante de Deus. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado, fazemos o errado que nós queremos. E hoje a nossa sociedade, as famílias, né, o mundo em si, está totalmente contrário em relação à palavra de Deus. Então o que era certo, hoje não é mais certo, né? Hoje um casamento já não é mais o correto, né? Hoje as pessoas vivem maritalmente com uma pessoa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco troca, arruma outra, vive com um, vive com outro, vive adultério, vive nisso, vive fornicação, totalmente distante de Deus, vivendo a sua própria vida. Vai Mateus capítulo 24. Então a palavra de depois você vai voltar em Gênesis. A palavra de Deus diz que nós temos que limpar o nosso coração. Nós temos que ter uma vida de excelência de Deus. É fato que nós vamos errar, todos nós, não existe nenhum santo. Se você conviver comigo, você vai ver que eu não sou santo, minha esposa não é santa, essa igreja não é santa, nós temos erros, nós temos falha, nós falhamos todos nós. Mas eu tenho que reconhecer, esse é o arrependimento, eu tenho que reconhecer que eu estou errado e mudar a trajetória da minha vida. Isso é a conversão, né? Nós temos um termo que nós usamos dizendo, eu me converti em 1989. Não, eu fui em 89, mas não foi a minha conversão, foi o início da minha conversão. Até hoje eu estou me convertendo, até hoje, porque existem coisas que eu ainda faço errado, que eu não deveria fazer.
Entendeu? Então nós temos que entender que nós somos falhos, nós somos miseráveis, que nós erramos quando nós não deveríamos errar, e muitas vezes nós erramos, né, sabendo que vamos errar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nossos corações, habita em nós, e ele nos convence do pecado, do erro, da justiça. Então tudo aquilo que nós fazemos de errado, nós sabemos que nós estamos fazendo errado, e nós fazemos errado o que nós queremos fazer. Ah, eu não sabia. Sabia sim. Você sabia que você estava fazendo errado, você fez errado porque você quis fazer, você teve prazer em fazer, agora você quer justificar. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, foi a situação. Não, meu irmão, foi você. Eu sempre tomo por exemplo Adão, quando Adão pecou. Adão pecou, Deus falou para ele: Adão, você não vai comer do fruto proibido. E a esposa que Deus deu para Adão, a Eva, que Deus fez, uma mulher linda, maravilhosa, né? Deveria ser também, só tinha ela, não tinha concorrente, era fácil, né? Mas era bela. E ela, por uma falta de responsabilidade de Adão, ela comeu do fruto proibido. Porque se ele tivesse realmente convivendo ali com ela, estando junto com ela, presente em todos os momentos, ensinando a palavra de Deus, ela não teria comido. Então ela comeu por própria falha dele. Então ela come do fruto, vai e dá para Adão. E Adão come do fruto proibido, Deus chega e fala assim: Adão, onde você está, Senhor? Eu me escondi. Mas por que você escondeu? Eu vi que eu estava nu, nós estávamos nus, então nós nos escondemos. Por acaso, Adão, você comeu do fruto que eu proibi, determinei que você não comesse? Senhor, o negócio é o seguinte: eu não ia comer. Mas a mulher que o Senhor fez, ela comeu, ela me deu, eu acabei comendo. O que Deus falou para ele? Agora, por causa disso, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lavrar a terra agora é maldita por sua causa, você vai comer do suor do teu rosto. Deus não aceitou a justificativa dele. Era fácil, não, está certo, você está certo, ela que errou. Não, Deus não aceita. Então nós precisamos sempre entender, se teu filho, se tua filha, se teu marido, tua esposa, seja lá quem for, que ande com você, errar, você não tem direito de errar diante de Deus. Entenda bem isso, você não tem direito de errar. Você vai errar e você vai ser cobrado do teu erro. Você vai ser julgado pelo teu erro. Você vai ser condenado pelo teu erro. Você não vai deixar de ir para o céu por causa de erro de outra pessoa. Você vai deixar de ir para o céu pelo teu erro, porque você não se submeteu à vontade de Deus, você não se arrependeu. E esse texto de capítulo Mateus 24, versículo 33, diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não há de passar. Versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui está falando da vinda de Jesus. Entenda bem, quando nós falamos da vinda de Jesus, que Jesus vai vir nos céus para buscar a tua igreja, nas nuvens para buscar a sua igreja, nós estamos falando daqueles que estarão vivos quando o Senhor vier. Mas nós não sabemos quanto tempo isso irá demorar. Se vier hoje, todos nós vamos estar vivos. Se vier daqui 50 anos, eu não vou estar, com certeza. E mais alguns aqui junto comigo, que é 115 anos, 116 anos, não tem jeito, né? Mas se vier daqui 10 anos, talvez todos nós estejamos aqui, talvez alguns já não estejam mais. Mas a hora e o dia que o Senhor vem, é a mesma hora e o dia que o Senhor vai nos levar. Entendeu? Então o dia que o Senhor tirar o nosso espírito, pum, levou, já era. Não adianta, esquece esse negócio da igreja toda, o Brasil inteiro, o mundo todo, ficar orando a Deus, pedindo para que Deus mude a tua história. Ou a história daquela pessoa que anda segundo o curso desse mundo, não anda segundo a vontade de Deus. Não tem jeito. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós estamos aqui. A palavra de Deus fala assim: prepara-te para o dia para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para quando te encontrar com o Senhor teu Deus. Nós temos que nos preparar, estar preparado. Vai errar, vai se arrepender. Senhor, eu errei, me perdoa. E não fala que você não vai fazer mais. Me ajuda na minha caminhada para que eu não venha errar. Porque você vai falar que você não vai fazer mais, você vai fazer, você está pecando. Então você já fala: Senhor, me ajuda, eu sou fraco, eu tenho caído, eu tenho falhado nessa área, mas me ajuda. É aquele que você sabe que você tem que mudar, muda. Entendeu? É fácil a gente falar que nem, vou dar um exemplo, cigarro. Ah, fuma, isso daí tem a parte de Deus, tem a parte de Deus. Então o que você faz? Larga. Ah, mas é difícil, larga.
É bebida, é droga, seja lá o que for. Te aparta de Deus, te separa de Deus, deixa. Mas é bom, deixa. É um emprego errado, deixa. Deixa. Porque você tem que estar bem com Deus, e quando nós entendemos que é muito melhor, a melhor coisa é nós estarmos na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus, que é Ele quem vai nos abençoar. Quando você abre mão de algo que é importante para você, mas não está no coração de Deus, não agrada a Deus, Deus vai te honrar, meu irmão, minha irmã. Ele vai te honrar, Ele vai abrir uma porta para você muito maior, Ele vai te suprir a sua necessidade de uma outra forma muito melhor. Nós temos que confiar. Por isso existem pessoas do nosso meio, pessoas que nós conhecemos, que a pessoa não muda de vida, ela está sempre com aquela vidinha, a hiena, né? Existe um desenho lá, a hiena, não sei, mas o que? A pessoa não cresce na vida, ela está sempre com problema, porque ela não abre mão, ela prefere viver com as vontades dela, as paixões dela. E esse texto aqui ele vai dizer assim, pois assim, versículo 36 diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos de Deus, dos céus, nem o Filho, que é Jesus, senão o Pai. Só Deus sabe o dia que Ele vai nos levar, e o dia que Ele vai vir buscar a sua igreja. Pois assim como não foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, nos dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Lá em Lucas 17 vai dizer, Noé entrou na arca e todos morreram. Esse texto, aí diz assim, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado, 2 estarão trabalhando, uma no moinho, outra será tomada, outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, né? Colocaria as guardas, para que quando o ladrão viesse, ele não pudesse entrar e roubar a sua casa. Então o Senhor, Ele é claro na sua palavra, nos ensinando, nós precisamos vigiar. O que é vigiar? É mudança de vida, meu querido. Deus, Ele tem o melhor para nós, Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos abrir nossa mente e entender que o melhor é eu estar na presença do Senhor do que eu fazer aquilo que eu desejo. Nós aprendemos na palavra do Senhor que o Senhor diz que nós podemos fazer todas as coisas, mas nem todas nos convêm. Não é conveniente a gente fazer tudo. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade de fazer. Você tem liberdade de fazer o que você quer. A pessoa fala assim, não, eu não jogo porque minha igreja não permite. Eu não jogo porque a Bíblia não deixa. Eu não bebo por causa disso. Eu não fumo por causa daquilo. Não, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser. Porém, as consequências que vai colher você. Entende? Então, quando nós entendemos que Deus, Ele tem o melhor para nós, e Ele quer nos abençoar, Ele quer mudar na nossa história, então nós vamos procurar fazer o melhor, procurar agradar ao Senhor. Errou? Peça perdão a Deus. Por que nós estamos falando isso? Porque nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos buscar. E nós precisamos andar na presença do Senhor. Senhor, os dias são maus, os mesmos dias de Noé são os nossos dias hoje. As pessoas casavam-se, davam-se casamento, bebiam, comiam, festejavam, faziam tudo o que queriam. E não estavam preocupados com Deus. E a palavra de Deus diz que a maldade chegou no coração de Deus. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Entende? Então, os dias que nós estamos, você começa a olhar as pessoas ao nosso redor. Você olha, você vai em supermercado, a gente vai em tudo quanto é lugar, você olha as pessoas na rua, vê a postura das pessoas, vê como é que é o respeito das pessoas, vê como está o respeito até com as próprias autoridades, como as pessoas são avarentos, amantes de si próprios, procurando seus próprios privilégios, seus próprios prazeres, não querem nem saber. A gente está vendo em relação à medicina. Olha, eu tenho uma curiosidade. Eu até falava para a Rose, há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem que descobriram uma tinta, é tipo de uma tinta, né, que ela é com fragmentos de prata, não sei quem viu. E você aplica no tecido, e em 2 minutos o vírus do Covid-19, ele morre, ele acaba com o vírus.
em 2 minutos. Aí eu pergunto assim, isso foi aprovado? Isso a Anvisa aprovou? A Unicamp, junto com uma empresa dos Estados Unidos, que tem esse produto que você aplica no tecido e você pode fabricar... Aí eu falei assim, por que não se fabrica lençol, não se coloca em tudo quanto é hospital? Por que não faz camiseta? Por que não faz avental para os médicos? Não faz roupa para os médicos? Por que não se faz isso? Aí agora, esses dias apareceu na televisão também, sacos de lixo que estão fazendo, também com o mesmo com plástico, aplicando esse produto. E também começaram a fazer uns avental. Aí, por que isso não é comercializado? Há um produto aí que tem também, é um tipo daquele gimo, fazendo propaganda do gimo, mas que ele fica soltando aquela fumaça e ele mata o vírus em todo o ambiente que está. Por que não se usa isso em hospitais de todo lugar? Porque a gente nota que o que interessa para as autoridades é o custo-benefício que eles têm. O que se recebe do governo, dinheiro que entra, que se gasta, não estão preocupados com as pessoas. Não estão preocupados se as pessoas estão morrendo ou não. Sabe, então a gente fala assim, qual o interesse hoje do homem? A ganância. É o poder. É quem chega lá em cima. Sabe, é o poder, é a riqueza. Homens que a gente vê, o dinheiro que eles têm, eles nunca na vida eles vão gastar. E onde está o amor às pessoas? É a palavra de Deus, ela diz, aos finais do tempo, quando o Senhor estiver para voltar, não é? O coração do homem vai ficar endurecido. Então, nós não vamos mais ter amor pelas pessoas, não vamos se preocupar com as pessoas. O amor de muitos se esfriará, a palavra de Deus fala. Quer dizer, as pessoas deixaram de se preocupar. Hoje a gente vê morrer 500, 600 pessoas, 1000 pessoas no nosso país em um dia, e ninguém se abala, ninguém chora mais por isso. Chora quando é um parente da gente, quando não é um estranho, mesmo que fosse um conhecido, não cai uma lágrima. Porque o coração vai ficando endurecido. É isso que a palavra de Deus fala. Então ele fala assim, como é que era no tempo de Noé? Eles só queriam saber de ter o seu proveito próprio, de dançar, de casar, de beber, viver a vida, sem se preocupar com ninguém. Sabe, a palavra de Deus era pregada, durante quase 100 anos Noé pregou, porque quando nós lemos o texto, nós vemos que Noé tinha 500 anos, quando ele teve Sem, Cã e Jafé, os seus 3 filhos, não é? E quando ele tinha 600 anos, que ele entra na arca. Então, praticamente, durante 100 anos, ele pregou a palavra de Deus, ele foi a pregoeiro da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz aqui no versículo 9, nós paramos do 6, nós lemos o 9, mas o 9 diz, do capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, e eis a história de Noé. Noé era o homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé, ele andava com Deus. Sabe, essa referência é só de Noé e de Daniel, que a Bíblia fala. Não tem outro homem que a Bíblia fala que andava com Deus, andava constantemente com Deus. Então, quando nós entendemos, aí fala assim, Noé, ele andava com Deus, e Deus olha para a humanidade e só vê Noé. Entende? Deus dá uma ordem para Noé, para que Noé, versículo 11, Deus diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A nossa terra está assim? Pergunto para vocês. Hoje nós estamos assim? A terra corrompida, a nossa terra está corrompida? Ela está cheia de violência? Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. A corrupção não é somente essa financeira, mas é a corrupção dos valores. Onde estão os valores da família? Onde estão os valores da família? Pare e olha ao seu redor. Sabe, hoje tem valor a família não tem mais valor. Nós notamos que, veja bem, a igreja é a única, vamos dizer assim, como repartição, como local, onde o idoso não pode frequentar, porque o idoso pode ir no shopping, não pode? O idoso pode ir num restaurante, não pode? O idoso pode viajar de avião. Meu cunhado foi viajar agora, foram para o Ceará, né? E o avião lotado,
Um do ladinho do outro, bem mais perto, aqui um encostadinho com o outro. Um encostadinho com o outro. Nesse espaço aqui, ó, é 5 poltronas que tem. Um encostadinho com o outro. O camarada, quando é gordo, ele vai prensado. Quem já viajou de avião aqui sabe como é que é. Com máscara. Avião lotado. O idoso pode viajar de avião. O idoso pode ir no shopping, ficar o dia todo no shopping. Pode ir na feira, que é lugar que contamina mais do que a feira, onde você passa ali apertado com todo mundo. Antes, tinha um certo distanciamento, que as pessoas mesmo procuravam, agora não. Sabe? Vai em bar, até às 10 horas da noite, o camarada fica bebendo, fica todo mundo aí bebendo. Tem um bar na frente da minha casa. Qual o único lugar que o idoso não pode ir? Só na igreja. Por que existe essa proibição da igreja de números limitados, reduzido? Por quê? Porque a astúcia do diabo, ele quer o quê? Destruir a igreja. Porque é a igreja que se prega os valores. É a palavra de Deus. Por isso, veja bem, nós aqui nessa igreja, nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos de salvação. Nós não falamos de prosperidade. Tá? Eu não falo para você vai fazer aqui uma campanha, você vai fazer um voto e Deus vai te abençoar, vai te abençoar financeiramente. Não. Por quê? Porque não é esse o objetivo de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus pode abençoar financeiramente? Pode. Deus pode fazer prosperar? Pode. Deus pode dar um carro novo? Pode. Dar uma casa, um apartamento? Pode. Mas o que Deus quer? Salvar. O objetivo de Deus é a salvação, não é a prosperidade, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. O objetivo de Deus é salvar. A palavra de Deus fala que Jesus, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus não veio para dar carro novo, Jesus não veio dar para... Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem, que homem promete. E que homem promete não se escreve, que homem promete não se cumpre. Você pega igrejas aí, que tem milhões de pessoas, você vai pegar 1000, consegue um objetivo. A maioria, da sua grande maioria, não. Por quê? Esse não é o objetivo de Deus. O que Deus quer? Mudar a nossa história, mudar o nosso caráter, mudar a nossa atitude. Sabe? É quando você fala, não, eu sou crente porque os valores que o Senhor tem para mim, eu ando segundo os valores que o Senhor tem, a sua palavra. A pessoa, ele é honesta, ele é correto, ele é bom pai, ele é bom filho, ele é bom marido, ele é boa esposa, ele é bom empregado, ele é bom patrão, em todas as áreas. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 15, se não me falha a memória, lá no, indo para o finzinho da Bíblia. Não estava aqui, mas eu gosto muito desse versículo, que ele fala uma verdade para todos nós. Você que nos assiste, você é crente ou não, mas isso é o que Deus tem para nós. Esse é o projeto de Deus para o homem, para aquele que o segue. Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, ou é o 15 a 13? Ai. Errei. É 2? Ah, sim, perdão, é 2, não é 3. Capítulo 2. Olha, vamos ler do 13. 2:13 em diante. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Tudo aquilo que nós queremos é o Senhor que realize em nossas vidas segundo a sua boa vontade, segundo a vontade dele, não é a nossa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Quer dizer, a gente não tem que ficar discutindo, brigando, murmurando, reclamando. Ai, porque eu só tenho esse dinheiro, só esse pagamento, porque eu estou desempregado, porque eu estou sem pagar. Não é para você reclamar. Você tem que colocar a sua vida em Deus e agradecer a Deus pela vida que Ele tem te dado e falar, Senhor, eu sei que o Senhor vai suprir, eu creio que o Senhor vai suprir, eu creio que o Senhor vai me abençoar. Versículo 15. Para que vos torneis, presta atenção, irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? O
que não precisa ser repreendida. Amém? Ninguém tem que chamar atenção, ela não precisa ser repreendida em todas as suas atitudes. Sinceros, continua dizendo sincero. O que é sincero? Aquele que fala a verdade. Eu falo a verdade. Qual a verdade? Qual a verdade? A verdade está em nós, a palavra de Deus. Eu tenho que ver a verdade. Entende? Eu não posso ficar com mentira, eu não posso ficar enganando as pessoas. Nós temos que ser verdadeiros. E aí ele fala assim: filhos de Deus inculpáveis. Nós somos filhos de Deus, nós somos comprados e lavados, remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Então nós somos filhos de Deus inculpáveis, não existe culpa. Certo? O Senhor Jesus levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, nós somos libertos do pecado. Nós vimos isso a semana passada. Aí ele continua dizendo: no meio de uma geração pervertida, diante de Deus, servindo ao Senhor. Pode deixar, já desligou. Tá. Então, no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Luzeiros do mundo, você vai olhar para as estrelas, você vai ver as estrelas a anos-luz de distância, brilhando, seu brilho próprio, a lua, o sol, as estrelas brilham. Assim tem que ser a nossa vida, nós temos que fazer a diferença diante das pessoas, você tem que ser o diferencial, entendeu? Porque ele vai dizer: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, perseverando, no versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, quando o Senhor vier, ou quando o Senhor nos levar, eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui é Paulo falando. Então tem que haver uma mudança em nossas vidas, tem que haver uma transformação. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver segundo o mundo indica que nós devemos viver. Não é da maneira que o mundo dita. Não é da maneira que a televisão, que o rádio, seja quem for. É da maneira que a Bíblia, a palavra de Deus fala para você. A nossa vida ela tem que ter um diferencial. E aí eu me perdi no horário. Já deu uma hora? Nem sei. Mas o que acontece? Noé ele constrói a arca. E quando a arca está pronta, Deus manda que Noé entre na arca, juntamente com a sua família e todos os animais. E Noé ele entra naquela arca, e a palavra de Deus fala que ainda durante uma semana não cai chuva sobre a terra. Veja bem, note bem, não havia até esse momento caído chuva sobre a face da terra, não chovia na terra, não existia chuva. Para regar as plantas, as árvores, vinha um orvalho debaixo, um vapor debaixo da terra, e o orvalho que regava as plantas, não tinha chuva. Então, quando Noé começou a fazer o grande barco dele, que deviam chamar ele de louco, ele dizendo que Deus ele ia tomar toda a terra por água, não ia sobreviver ninguém. E segundo estudos que eu vi, a água chegou a 5.300 metros de altura, de profundidade, né? Então, 5 quilômetros e 300 metros. Né? O monte mais alto da face da terra, ele ficou 15 côvados mais altos do que o morro mais alto da face da terra. Então tomou tudo por água. Quando ele falava que a água ia tomar e que todos iam morrer, e pregando: arrependa-se, arrependa-se que o reino de Deus é chegado, arrependa-se que Deus vai inundar a terra, todo mundo vai morrer. E a mesma palavra tem sido pregada hoje, a mesma palavra Jonas pregou em Nínive, a mesma palavra João Batista ele pregou no deserto: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. A mesma palavra Jesus pregou, e as pessoas vão para o inferno, vão morrer porque querem, vai morrer, mas a diferença é você morrer aonde você vai estar. Porque quem crê em Deus, aquele que diz eu acredito em Deus, você tem que acreditar em Jesus. Se você acredita em Deus, você é obrigado a crer em Jesus e a palavra de Deus, que é a Bíblia. Não tem, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia, porque a Bíblia quem escreveu foi homem. Foi homem para que você possa entender, né? Se fosse qualquer um animal, você não ia entender, animal nem ia escrever. Então, Deus deu sabedoria, né, para o homem escrever, para que nós viéssemos entender. Então, quando nós dizemos eu creio em Deus, eu tenho que crer num todo, eu tenho que crer na palavra de Deus, que é a Bíblia. A palavra de Deus, que ela é imutável, ela é inerrante, não tem erros na palavra de Deus, né? E entender que Deus tem
algo preparado para nós. Quando você olha as flores, quando você olha as árvores, você vai ver como pode uma árvore que tem milhões de folhas. Você já parou para olhar uma árvore, você vê se você consegue contar as folhas de uma árvore. Deus disse para Abraão: Abraão, sai para fora da sua tenda e olha para o céu. Aí ele olha para o céu e fala assim: está vendo as estrelas dos céus? Se você conseguir contar, assim vai ser a tua descendência. Depois Deus também fala para Abraão, e ele fala assim: Abraão, olha as areias do mar, a areia do mar, você pode contá-la? Assim será a tua descendência. E quando você olha para uma árvore, uma simples árvore, tem milhões de folhas lá, e você já prestou atenção que todas as folhas são iguais? O mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma característica. A mesma árvore que tem aqui, tem lá em São Vicente, em Santos, em Santo André, em outras cidades, é o mesmo tipo de árvore. A rosa é a mesma rosa. A manga é a mesma manga, o mamão é o mesmo mamão. Entende? Então você fala assim: como é que isso pode ser formado? Como é que um ser humano é formado? Como que a nossa mente é formada? A medicina está avançada, ela consegue fabricar um homem, o cérebro de um homem, sabe, com todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, toda a nossa vontade, tudo aquilo que nós realizamos através do nosso cérebro, como nós somos perfeitos. Então existe um Criador. Então, quando nós entendemos que existe um Criador, existe um Senhor que fez os céus, fez a terra, fez tudo aquilo que está debaixo dos céus, debaixo da terra, esse Deus, ele tem domínio sobre as nossas vidas. É Ele quem vai nos guardar, é Ele quem vai cuidar de nós. Eu preciso acreditar, eu tenho que acreditar. Se não sou uma pessoa, que eu costumo dizer, que nós vamos viver por nossa conta e risco. Você não tem a proteção de Deus, Deus não vai te guardar. Aí entra a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é aquilo que nós não merecemos, nós merecemos ser castigados, nós merecemos a morte, mas Deus retém a mão. Ele nos guarda porque é a bondade dele. E muitos extrapolam a misericórdia. E chega um ponto que Deus acaba tirando porque o camarada não quer saber de nada. Entende? Então nós precisamos entender uma coisa que eu quero dizer para você: o crente, aquele que crê em Deus, segue a Deus, busca a Deus, ele morre, ele fica doente, ele é assaltado, ele está sujeito a uma bala perdida, está sujeito. A diferença é aonde você vai passar a sua eternidade. Se nós acreditamos que a nossa vida é só essa passageira, só essa momentânea que nós temos aqui, a Bíblia fala assim: como nós somos miseráveis em acreditarmos que a nossa vida é só essa terrena. Morreu, voltou para o pó e tal. Não. Descansou. Só Deus que sabe se vai descansar ou não. Quando nós entendemos que nós vamos morrer, e nosso espírito, nós vamos voltar para o Senhor, que foi o Senhor quem nos deu, e que existe um julgamento de Deus, onde o Senhor vai separar os seus, os bons e os maus, e os bons entrarão para o gozo do reino do nosso Senhor, que nós chamamos de céus, e aqueles que estão separados de Deus durante a sua vida, não se posicionaram diante de Deus, não serviram ao Senhor, não buscaram ao Senhor, até o seu último instante de vida, e nós não podemos esperar o último minuto. Nós vemos o exemplo do ladrão na cruz, que no último minuto ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor fala assim para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, naquele último momento, ele foi salvo. Mas muitos não têm a última chance. Entendeu? Então, nós não podemos esperar por quê? Porque Deus tem uma vida abundante para nós. Meu irmão, Deus tem uma vida abundante para você. Deus, Ele quer te dar o melhor. Ele quer te dar o melhor. Na história aqui do Noé, não, isso não é uma historinha de conto de carochinha, de conto de fada, de conto para classinha de criança, de um zoológico flutuante, um barquinho, um arco flutuante que levou muito animalzinho, com a cabeça para fora da girafa, quando a gente vê alguns desenhos e tal. Não é nada disso não. Essa é uma história verdadeira. O homem se corrompeu e Deus pesou a mão. E Deus pesou a mão e Deus corrigiu. Então nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus longânimo. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele quer mudar a trajetória da nossa vida.
Ele quer estar conosco. Sabe, quando você deitar no seu travesseiro, e não importa qual seja a dificuldade que você vai ter no dia seguinte, não importa qual seja a luta que você esteja passando, mas você saber que você tem um Deus ali, enquanto você descansa, a palavra de Deus diz que Ele dá ordem ao seu respeito para te guarde. Deus, Ele prepara o nosso dia enquanto nós descansamos. A palavra de Deus diz, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, enquanto nós dormimos, só água. E durante todos 150 dias, continuou a água, e não houve nada que sobreviveu, a não ser a não ser Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas sobreviveram. Amém? Então, meu irmão, nós precisamos refletir naquilo que o Senhor tem para nós, refletir na sua vida, aonde você vai passar a eternidade. Vale a pena? É só você se perguntar, e muitas vezes você pode até estar vendo uma vida boa, e glória a Deus, se você está vendo uma vida segundo a vontade de Deus, glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Agora, se você não está, se tem coisas na sua vida que você tem que acertar, acerte enquanto tempo, que nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando o Senhor vai nos levar, nós podemos estar muito bem, e de repente nós não estamos mais. Questão de segundos, questão de momentos. Há pessoas que há tempo de arrependimento, sim, e há pessoas que não há tempo, porque Deus nos dá a oportunidade, Ele vem nos dando oportunidade, e não quer dizer porque a pessoa tem 90 anos, não, porque existem pessoas, vou usar aqui o meu neto como exemplo, 16 anos, que 16 e 16, a Letícia também, é 15, que eles têm 15 anos, então que eles tiveram menos oportunidade que eu que sou mais velho. Não quer dizer nada. Deus, Ele é Senhor. Então Ele sabe quantas vezes Ele fala no coração de cada um, e de que maneira Ele fala, e quando a pessoa deve se voltar para Deus. Não. Jesus está às portas. Jesus, Ele vai voltar. Então nós precisamos nos preparar para quando encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Santo é o Teu nome, ó Pai. Glorificado, exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, ensina-nos, Senhor, a vivermos, Senhor, diante de Ti, segundo a Tua vontade, Senhor. Limpa, Senhor, nossa mente, nosso coração, dai-nos sabedoria, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja nos mostrando, Senhor Deus, onde nós temos falhado, onde nós temos errado, ó Pai, para que nós venhamos nos acertar contigo, Senhor, andar na Tua presença, segundo a Tua vontade, Senhor Deus. Abençoa cada lar, cada vida, Senhor, cada família, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração, que vida, Senhor, venha se render a Ti, Senhor Jesus, porque Tu és o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Abençoa lá, família, Senhor Deus, leva cada um em segurança e retorno aos seus lares. Obrigado, Senhor, por cada vida que nos assistiu através das redes sociais, aqueles, Senhor Deus, que estão ouvindo através do rádio, Senhor Deus, abençoa também. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje e para sempre. Todos digam amém, 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 amém. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho ao lado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida.